sobre a sua vida. Eu sou o pastor Hugo Leonardo e é com muita alegria que eu chego até você nesse momento para falar um pouquinho da minha história, né, da história de vida, história de ministério e daquilo que Deus tem feito ao longo desses anos através do nosso ministério. Meus irmãos, eu tive a graça e a oportunidade de ter um encontro com Jesus, o nosso Salvador, muito jovem. Com apenas 11 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo. E no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, em um culto de consagração, Jesus me falou, através de uma irmã que já dorme no Senhor, que Ele me usaria para pregar a sua palavra em muitos lugares, em muitos países, e isso tem acontecido hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero dizer a você que desde muito cedo eu me preocupei, eu tratei de me preparar para o ministério na qual Deus me chamou. Se era a sua palavra, então eu decidi me dedicar aos estudos. E a minha carreira começou quando eu tinha 11 anos de idade e eu frequentava assiduamente os cultos de escola dominical na minha igreja. Tanto é que da gama de livros que eu tenho hoje, muitos livros eu tenho na minha casa guardados até hoje, eu estou com 39 anos, das minhas frequências de escola dominical. Toda troca de revista, que durava um trimestre na época, o professor chamava o meu nome lá na frente e eu era sempre o aluno assim com o maior número de frequência dentro do trimestre. E isso foi criando em mim uma identidade de trabalhar com um ministério pautado na palavra de conhecimento. Tanto é que hoje Deus nos deu a graça da gente de poder estar dirigindo as conferências Graça e Conhecimento, que está baseada em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde diz a Bíblia: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu digo sempre que graça e conhecimento são duas coisas que têm que estar no mesmo nível, tem que haver um equilíbrio na vida do crente. Porque se eu tenho muita graça e pouco conhecimento, eu posso me tornar uma presa fácil das seitas, das heresias, dos falsos ensinamentos. Mas se eu tenho muito conhecimento e pouca graça, eu corro o risco de ser muito teórico, muito formal e não ter uma mensagem de Deus para alcançar as vidas e os corações. Então, em vez de vivermos os dois extremos, Deus me deu a graça de me preocupar em manter-me numa visão de centro. Unir os dois, a graça e o conhecimento. Conhecimento para que eu possa transmitir a graça. Graça para que eu possa viver esse conhecimento. Essa é a proposta das conferências Crescer em Graça e Conhecimento, algo que o Senhor tem nos dado ao longo desses anos. Não foi fácil, não é? Não é fácil, às vezes, você passar 15 horas preparando um sermão para pregar 40 minutos, no máximo uma hora, não é? Mas a gente foi, se dedicou, se esmerou. O apóstolo Paulo nos ensina isso, que se é ensino, que haja esmero no ensino. E hoje nós estamos trabalhando no nome do Senhor Jesus Cristo para transmitir o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus aos corações que tanto precisam de ser iluminados pela palavra do Senhor. Eu digo isso às vezes para os meus alunos que eu estou formando em teologia, uma pergunta que eu ouvi alguns anos atrás que me chocou muito. Alguém me disse depois de uma ministração, me fez a seguinte pergunta: pastor, de tantas vozes que clamam, qual é a verdadeira? Aquilo me chocou, não por estar sendo a pergunta dirigida a mim, mas eu me preocupei com a real situação daquela pessoa. Como poderia alguém com a Bíblia debaixo do braço ou a Bíblia na mão, numa linguagem comum, que eu estou dizendo para você aqui agora, ter essa dúvida ainda no seu coração? E na minha humilde opinião, na minha forma de pensar, isso nada mais era do que a falta de conhecimento. E é justamente nessa área que nós estamos atuando. Abrindo esse canal no YouTube e em outras redes de comunicação, onde você poderá nos achar na internet. Através do nosso website, que é pastorhugoleonardo.com.br, ou então no nosso Facebook, que é facebook.com/pastorhugoleonardo.
Pastor Hugo Leonardo, ou ainda nesse canal no YouTube, que é youtube.com também /Pastor Hugo Leonardo. Eu quero dizer para você, para nos acompanhar no nosso site, que também tem link para o nosso blog, para você nos acompanhar no YouTube, para você nos acompanhar nas redes sociais, que eu tenho certeza que muitas palavras edificantes vão vir para abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui para servir a Deus, servindo você a ter um conhecimento maior da palavra de Deus. Mais postagens virão aí e eu tenho certeza que você será tremendamente edificado pela palavra do Senhor. Deus te abençoe.